com concentração na Praça do Patriarca, às 9h30 da manhã, e encerramento na Câmara Municipal, onde iremos estar falando junto à Comissão de Saúde da Câmara. E, por fim, para encerrar mesmo, eu quero colocar aqui um pensamento que me passaram outro dia, que diz o seguinte: infelizmente, eu considero bem verdadeiro, o ser humano não deu certo no planeta Terra, porque nós o poluímos, nós o maltratamos muito. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Sou Neide Teruco Tatemoto, sou da Rede de Apoio Imigrante de Guarulhos, filhote do CAMI, que já está, né, dando outros filhotes. Quero parabenizar o deputado estadual, meu companheiro do PT, Adriano Diogo, por essa iniciativa. E as condições desfavoráveis que passam os imigrantes, seja de qualquer país, aqueles que vêm de outro país, de terras estrangeiras, o padre Roque colocou bem, que são as condições de trabalho, às vezes o impacto de sair de um clima muito frio e vir para um clima muito quente. Então, não vou repetir. A gente quer contar o evento que estamos realizando junto com a Secretaria Municipal de Saúde, o esforço que o governo prefeito Almeida tem feito em combate à tuberculose. Estamos junto nesse programa. E, dia 17 de março, domingo passado, domingo último, na UBS Carmela, em Guarulhos, nós fizemos um evento de saúde, de prevenção a doenças, com foco na tuberculose e também com cultura e cidadania. Bom, no processo de construção desse evento, junto com a Secretaria da Saúde, e está aqui a técnica, depois vai relatar melhor, a Marli Viana, da Secretaria da Saúde, nós aprendemos que a tuberculose, que é uma doença social, não é uma doença qualquer, é uma doença que afeta os que estão à margem da sociedade, e aí todo o nosso cuidado, além da dificuldade em diagnosticar, porque as oficinas, o local de trabalho, geralmente são fechadas, são de difícil acesso, também das condições de trabalho, principalmente aos costureiros que manipulam o tecido por causa do pó, e, principalmente, aprendemos que a grande dificuldade do combate à tuberculose é a continuidade do tratamento. Então, a Rede de Apoio Imigrante de Guarulhos vem aqui fazer coro ao Comitê da Costa da Mata Atlântica e às outras entidades pró-Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose. Bem disse o deputado e companheiro Adriano Diogo, que a Frente Parlamentar sofre do mesmo problema que sofre a tuberculose, que é de abandono. Mas aí, nós, enquanto entidade, nós, enquanto cidadão, temos que combater tanto o abandono da Frente Parlamentar, e principalmente, né, deputado, e também as doenças sociais, como a tuberculose. Eu quero passar um pouco aqui para a Marli, pedir para a Marli falar sobre a nossa... Rapidinho, é rapidinho. Tá bom, ok. Pessoal, só deixa eu dar um encaminhamento. É o seguinte, eu realmente vou ter que ir para uma outra comissão. Na realidade, eu vou resolver um problema de um advogado que foi assassinado lá em Caraguatatuba, e eu tenho que ir com o deputado Marco Aurélio para resolver esse problema lá na OAB. E o doutor Ulisses Tassinari, esse grande ser humano e médico lá do Alto Ribeira, vai continuar coordenando o trabalho. Só vou fazer uma frase antes de falar. Vocês da comissão organizadora podem nos procurar, Marco Aurélio, doutor Ulisses, eu, o deputado Carlos Neder, nós vamos tentar constituir e implementar essa frente parlamentar. E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, no dia 3, aqui na Assembleia Legislativa, agora dia 3 de abril, às 14 horas, vai haver um seminário específico de violência contra os imigrantes africanos e latinos. Então, como tem tido muitos assassinatos, principalmente dos africanos, e uma violência muito grande contra os latinos, nós vamos fazer um seminário específico para isso. Reforçar, né, o ato da Unificado
da Saúde, dia 10 de abril de 2013, na Praça do Patriarca, queria te falar uma coisa, viu, companheiro? Eu não acho que o ser humano não deu certo na Terra. O que não deu certo foi o capitalismo. Entendeu? Então, essas formas brutais de exploração que geram esses 3 pontos. Os encarcerados, né, que é o resto que o sistema não aceita, então encarcera e deixa apodrecendo até a morte. A população de rua, que ficou doente, que é outro rejeito do capitalismo, e as pessoas que contraíram AIDS. Então, o capitalismo ele sempre tem formas de rejeição. As guerras, essas formas de matança generalizada, que o Francis Fanon definiu na Argélia como os condenados da terra, né? E você falou muito bem, né? A maior multinacional de confecção é a Zara, que tem uma rede mundial de exploração, e na China, no norte da África, na Espanha, e outras confecções que desfilaram na São Paulo Fashion Week, né? Essas grifes fantásticas têm atrás de si o sangue escravo e o trabalho escravo. Então, eu quero, até tenho uma esperança que o doutor Ulisses possa assumir essa frente parlamentar, lógico, não sozinho, e é uma pessoa da melhor qualidade, e ele vai conduzir os trabalhos daqui para frente. Muito obrigado a vocês que organizaram. Doutor Ulisses, assuma o comando, por favor. Podemos continuar com a... Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o doutor Ulisses, presente na mesa, e em nome de toda a mesa. Adorei as palavras do padre. Eu acho que eu sou médico, sou diretor clínico de um hospital de tuberculose de Campos do Jordão, e eu sou da outra parte, não da estatística que vocês vivem, mas eu recebo os doentes, trato, os recebo. Alguns deles não sabem usar banheiro, alguns deles lavam o rosto no vaso sanitário, alguns deles bebem água do água sanitária, que não sabem o que é isso, são moradores de rua. Alguns deles pegam o prato de comida, que às vezes estão cansados, eles não podem se locomover até o refeitório, jogam no chão e comem com a mão, porque não sabem usar talher. Esse tipo de doente nós recebemos, eu recebo desde 82, já sou, como diz, um tisiossauro, não sou um tisiologista, sou pneumologista, mas não sou um tisiossauro, já estou há algum tempo na luta disso aí, então já vi muita coisa desse tipo aí. Então, me identifiquei muito com o tipo de trabalho que o padre está recebendo, é isso mesmo, que a gente consegue ver isso daí, né? E a minha presença aqui, a Vera sabe, é que nós tínhamos, eu sou diretor clínico de um hospital, tenho 82 anos. E quando esse hospital foi fundado, em Campos do Jordão, morria muita gente. Então, todos os hospitais eram particulares, se pagava, tinha garçom para servir as pessoas e eram pagos, regiamente pagos. Até teve uns loucos aqui de São Paulo e do Brasil que montaram um hospital de tábuas, chamado Sanatorinhos. Tratavam dos pobres, que até hoje trata. E pela história de Sanatorinhos, esses fundadores, Paula Souza e os demais, foram chamados de comunistas. Depois de 82 anos, por razões que eu sou médico e não sou burocrata nem político nesse aspecto, fecharam o nosso hospital. Então, de 120 leitos, estão com 4 doentes hoje e estão fechando o hospital. Várias propostas que já discutimos com a Vera também não sabe direito o que acontece, mas precisa-se de leitos. Nós, com o hospital com 140
funcionários querendo trabalhar, querem transformar a gente numa linha diferente, querem colocar lá dependentes químicos em vez de tuberculose, e deixando a experiência de 2 ou 3 pneumologistas, 3 infectologistas e vários especialistas para fora. E é uma parte de enfermagem que só lida com isso para fora. Então, eu queria pedir o apoio de vocês, que a gente continuasse, até pela experiência que a gente tem, que a gente não tivesse que sair de lá para que esse hospital ocupasse o lugar de doentes com internação compulsória de drogas. Ali. Tá? Então, o que eu gostaria de dizer é que é um manifesto que eu coloco perante a Assembleia Legislativa e os políticos aqui, que sanatorinhos, dito popular, dito hospital do povo, dito hospital de comunistas, porque tratavam dos pobres, continue atendendo as pessoas como tem atendido durante 82 anos e não seja jogado às traças, fechando e deixando 140 famílias desempregadas na cidade. Sim. Esse é o meu repúdio que eu coloco para todos vocês e para a comissão da Assembleia Legislativa que possa fazer alguma coisa. Muito obrigado. Doutor Edgar, eu tenho umas palavras a dizer. Esta faixa é o resultado de discussão do Comitê contra a Tuberculose, da Rede Paulista de Controle da Tuberculose. Nós temos na internet uma petição, um abaixo-assinado, dizendo não ao fechamento dos leitos para doentes de longa permanência. Que a gente começa aqui, né? Começou ontem num evento que teve na secretaria, com apoio do pessoal do Bom Par, e que vamos levar à frente para que não ocorra o fechamento de leitos. E convidamos vocês a assinarem. Infelizmente, não vieram os papéis com endereço, mas colocar petição não ao fechamento de leitos contra a tuberculose, vai encontrar, por favor, gostaria que vocês pudessem assinar. Boa tarde. Aqui. Meu nome é Ariane, eu sou enfermeira, eu trabalho com consultório na rua, aqui no centro da cidade, na Sé. Tratar de paciente com tuberculose na rua e com drogadição, já explicaram que tem inúmeras dificuldades. Então, assim, é um problema social, a gente precisa de ajuda. Não dá para pensar que garantia o comprimido, a gente consegue chegar em algum lugar. Metade dos pacientes, né, tiveram alta nesse ano que passou, tiveram alta cura, né, pelo que foi mostrado, 45%. A gente precisa rever esse número. Não dá para pensar que o morador de rua vai conseguir, tão em breve, tão nos próximos 10, 15 anos, chegar numa taxa de 85%, porque são muitos os agravantes para conseguir concluir esse tratamento. Então, é uma pressão muito grande em cima das equipes de chegar nos 85%, com uma população que não é igual à população geral. Né? A gente precisa rever esses números para poder realmente cobrar o que é possível e não ficar na teoria acadêmica. Uma outra coisa é o apoio. Né? Como é problema social, não dá para ficar só no âmbito da saúde. A gente precisa de garantias, de vaga de albergue real. Né? Mas tem lá uma portaria que fala que todo paciente começar vai ter... mas no dia a dia isso não acontece. Tá? A gente precisa realmente ter vaga de albergue garantido para quem começa e para quem termina. Esse cara que termina precisa de apoio depois também. Não dá para pensar no leito 6 meses. Tem o depois, ele voltando para a rotina, né? Ele está muito vulnerável, ele precisa de garantias. A gente... Além de conseguir acompanhar, porque o acompanhamento da tuberculose se perpetua por mais 2 anos depois da cura, porque, né, o risco de voltar é muito maior. A gente precisa garantir isso, que não está acontecendo. Outra, fechando os leitos de Campos do Jordão, né, isso já está acontecendo, parece que é um fato, vai acontecer, quais vão ser as nossas outras possibilidades? Não dá para ficar sem leito de longa permanência. Se perdemos Campos do Jordão, para onde vamos encaminhar?
A gente precisa disso aqui também. É muito bom ter Campos do Jordão. Se continuasse desse jeito, estava ótimo. Só tenho, né, a gente tem boas referências de lá, mas já que lá fechou, qual é a possibilidade de a gente conseguir leite de longa permanência aqui em São Paulo? Aqui no município de São Paulo. Uma outra coisa em relação aos incentivos que dão, né, como cesta básica, vale. A gente precisa sentar uma hora e conversar realmente sobre esses incentivos. Eu vi um gráfico que mostrou, conforme a introdução da cesta básica no tratamento, aumentou a taxa Altacura. Mas para quem são essas pessoas? O meu morador de rua, não adianta dar uma cesta básica para ele que vira pinga. Na esquina vira pinga. E esse dia, amanhã, ele não vai estar lá para tomar um remédio porque virou pinga. Então, a gente precisa rever os benefícios. Se, para quem é residência, né, a população comum tem um bom resultado, como mostrou no gráfico, muito bom, parabéns, continuemos. Mas vamos ter que pensar em benefícios diferentes para o morador em situação de rua. É só. Eu queria saber se eu tenho que me inscrever ou se eu posso ter uma fala agora, meio que respondendo algumas questões. Doutor Ulisses, posso falar? Pode, fique à vontade. Eu queria primeiro esclarecer a questão que o doutor Edgar levantou, porque, de alguma forma, eu sou governo do Estado, não é? Então, eu também tenho que responder. Na verdade, a questão que cerca os sanatorinhos extrapola a função dele e a minha. É uma questão financeira entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Instituição Ação Comunitária de Saúde Sanatorinhos, né? Lamentavelmente, do ponto de vista técnico, a gente defende a necessidade de leitos conforme vocês mesmos estão justificando. É impossível tratar alguém que usa álcool, que usa droga, que mora na rua. E, assim, outras situações também, né? Que o doente é mais do que um excluído social, é impossível não oferecer um leito de internação de longa permanência. Então, realmente, a divisão de tuberculose, tecnicamente, não pode ter argumentos contrários a ter esses leitos para internação de longa permanência. Hoje, a gente só tem um hospital em Campos, que só interna homem, portanto, a gente não tem leito disponível de mulher em Campos do Jordão, e um hospital próprio que tem 90 leitos em Américo Brasilense. Então, a fila de espera para a internação ela está sendo longa, mesmo porque alguns doentes, os mais graves, os multidroga resistentes, precisam de 18 a 24 meses para se curar. Então, esse é um problema que a gente quer compartilhar com vocês, né? Nós precisamos de apoio de todos, da Assembleia, nós precisamos de apoio da sociedade civil, nós precisamos de apoio de todos para conseguir realmente garantir essa retaguarda de leitos. E eu queria que a doutora Naomi falasse um pouquinho a respeito do que... eu esqueci teu nome, perdão. A Ariane, enfermeira de consultório de rua, na rua. Não confunda. Falasse um pouquinho. Está acostumado com isso. Bom, a tuberculose é difícil em qualquer população. Na população em situação de rua é bastante complicado, né? Então, a gente vem tentando há alguns anos trabalhar. A saúde sozinha não dá conta. Então, a primeira secretaria que a gente procurou para trabalhar junto foi a Secretaria de Desenvolvimento Social. E isso já, nos anos, já tem bem, acho que desde 2000 está se trabalhando com os albergues e com a Secretaria. E isso, vocês sabem, é uma coisa, a gente vai e volta, avança e volta, né? Atualmente, a gente vem trabalhando num grupo em conjunto, Secretaria de Desenvolvimento Social e Saúde, tentando aproximar os profissionais que trabalham com a mesma população, né? E, dessa forma, a gente tem conseguido
pelo menos, criar alguns fluxos e temos alguns resultados, né? Então, por exemplo, doentes que são diagnosticados, está aí Ravana, é uma das integrantes desse grupo, né? Tem-se conseguido alguns avanços, né? Tem-se conseguido, por exemplo, buscas sistemáticas, né? Buscas ativas sistemáticas, já agendadas durante o ano todo, você deve saber, né? Nos albergues. Com isso, você tem um diagnóstico rápido, agilizado dessas pessoas que moram nos albergues. Também acontece nas ruas, a população que fica na rua, né? A gente tem conseguido também, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, vagas nos albergues para esses doentes diagnosticados com tuberculose, né? Quando o doente, após os agentes comunitários que estão aí, que acho que são basicamente da região central, que trabalham com essa população, não conseguem, têm dificuldade em acompanhar esses doentes. Temos as vagas, né? Temos as vagas em Campos de Jordão ainda que poucas, mas levando o paciente para lá, curando lá, quando ele fica até o final do tratamento. No retorno, a gente também conseguiu, com o desenvolvimento social, vagas para essas pessoas que voltam curadas de Campos de Jordão, né? Quando eles têm a cura e que o hospital nos avisa, a gente faz todo esse fluxo, existe já com a secretaria, e eles conseguem essas vagas, que nós é que fazemos esse fluxo. Agora, quando eles têm a alta, sem que a gente saiba, ou porque é uma alta administrativa, porque ele brigou com alguém, às vezes ele tem evasão, ele não consegue ficar lá dentro, né, porque ele está acostumado na rua, ele não consegue ficar num local, então ele volta, vamos dizer, ele sai do hospital, alta a pedido, aí realmente a gente não consegue fazer esse acompanhamento ou transportá-lo para São Paulo, né? Então, algumas coisas a gente tem conseguido, a gente tem feito essa sensibilização, aproximando o profissional que trabalha social e o profissional da saúde, e aproximando a unidade de saúde da população moradora em situação de rua doente, para que ele saiba que aquele doente da sua área tem tuberculose, para que ele possa acompanhar, né? Temos feito também os e-mails os e-mails grupais, no sentido de a pessoa daqui doente estava em tratamento na UBS-CE, ele desapareceu. Vamos avisar, então fazemos um link com os e-mails coletivos, no sentido de divulgar que aquela pessoa doente desapareceu, ele não está mais na minha unidade. Então, para que outro que encontrá-lo em algum outro local, né, continue o tratamento, para que a gente não perca essa pessoa, que possa acompanhá-la até o fim. Mas é uma população difícil. Então, esse tipo de movimento, né, as duas secretarias têm feito juntas. Agora, precisamos de mais? Precisamos. Com certeza precisamos. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, no sentido de precisamos dar trabalho, precisamos de moradia, algum local menor. O albergue não é um local mais indicado, precisamos de locais menores. Temos moradores em situação de rua com resistência também. Você tem moradores de rua, HIV, soro positivo, você tem um morador de rua muitos usam, a maior parte dos doentes que estavam em Campos de Jordão eram quase 100% alcoolistas, uma grande parte drogadito também. Então, veja, e drogadito crack. Veja a guerra que está na rua em relação ao crack. O que fazer com a pessoa doente de crack, né? Então, acho que são essas as nossas angústias, né? Acho que precisamos dividir com todos, e gostaríamos de ter a ajuda de todos, né? A parceria de todos, no sentido de resolver a situação,
né? Porque, senão, a tuberculose passa pelo ar. E aí... Então, Ariane, né? Ariane. É Ariane, né? Que é o seu nome. Não, então, na verdade, até concordo da dificuldade, né? A gente, né, do Bom Parto trabalha aí também nessa luta com a população em situação de rua aí, né? Vai fazer 10 anos o ano que vem. Mas, assim, esse grupo, só para uma questão até de encaminhamento mesmo, esse grupo, esse GT, ele tem acontecido, né, uma vez por mês, que é um grupo de trabalho, tem membros do GT aqui, né, que talvez possam também complementar. É um grupo de trabalho de TB, e, assim, a instituição até dos consultórios na rua tem uma pessoa que está representando, né, dentro desse GT, uma pessoa que é a Roberta, né, ela está sendo representando a associação, né, dentro desse GT. E aí, assim, quando acontece de não ter as vagas, né, eu acho que isso, inclusive, acho que é legal chegar no GT. Né, essa informação que está acontecendo aí na rua da pessoa não conseguir a vaga, chegar até o GT. Eu acho que essa, inclusive, é uma proposta, entendeu? De quando não acontece isso, porque a gente também no Bom Parto também a gente tem dificuldades, né? Mas nesse GT, esse GT tem facilitado muito isso, essa conversa. Então, assim, tem paciente na rua, está precisando de albergue, né? Então, vamos avisar o pessoal do GT para ver o que é possível fazer, né? O pessoal do CREAS também que está aqui, que tá, né, nessa audiência. Então, é uma proposta, né? Fazer chegar no GT, né, na pessoa representante, claro, de vocês, o nome dessa pessoa, a informação, esses dados, para que a gente possa, então, tentar essa vaga. Né? Porque, se a gente nem tentar, a gente não pode nem para dizer, olha, não deu certo. Se não dá certo, realmente, a gente também vai até discutir no GT, não está dando certo. Teve um caso, inclusive, até que teve na região central agora, acho que uns 15 dias atrás, que foram tentar mesmo, né, olha, um paciente com tuberculose lá numa instituição, e foram tentar num dos albergues que recebe essas pessoas. Hoje a gente está tentando fazer com que todos os equipamentos recebam. E aí ele foi recusado. E aí isso foi discutido, foi levado, inclusive, até numa reunião da secretaria. E aí se conseguiu. Foi difícil? Foi difícil, mas se conseguiu. Então, assim, essas informações elas precisam aparecer. Acho legal até você ter falado isso. E aí vamos tentar esse fluxo, né? A pessoa representante, poder trazer isso para o GT. A gente está com um grupo coletivo agora, né? Com muitas pessoas, para que a gente possa, inclusive, encontrar pacientes desaparecidos. Tá? Essa só é o primeiro encaminhamento, é uma proposta, uma sugestão, até para que a gente consiga. E a segunda questão da cesta básica que você colocou, até a própria doutora Naomi tem até repensado nisso também, né? Para a gente ver a questão de rever o benefício para o morador em situação, né? O incentivo para o morador em situação de rua. Isso agora está sendo repensado. Né, também por conta da questão da troca, da barganha, né, da cesta por conta da droga. Então, a gente está começando a repensar isso, e acho que é isso, né, repensar junto, porque a gente se angustia e são dessas angústias que vão surgir as soluções, quem sabe. Né? Então, é só um esclarecimento. Nós vamos ouvir mais uma pessoa, depois, infelizmente, nós temos que encerrar, entende? Por mais compromisso, entende? A gente vai ouvir mais um, depois a gente faz o encerramento, certo? Boa tarde, meu nome é Ana Cléia Justo Lourenço, eu sou enfermeira sanitarista e sou uma das representantes da Costa da Mata Atlântica, que constam 9 municípios, que vai de Peruíbe a Bertioga, onde, naquela região, a gente tem quase 3 vezes mais a incidência da Grande São Paulo. Tá certo? Então, o nosso problema é real. Nós viemos aqui com uma ansiedade, realmente, para a criação dessa frente, para que a gente possa criar uma rede. Porque eu tenho 30 anos atendendo paciente de tuberculose, 28 de AIDS, e nós já sabemos que a saúde sozinha não dá conta. Então, nós precisamos dos parlamentares, sim, da sociedade civil, para que nos ajude numa doença que é social. Eu costumo falar que a AIDS, para a gente pegar, nós precisamos nos expor de qualquer maneira, no mínimo transar sem camisinha. A tuberculose não, pelo simples fato da gente respirar, ela nos torna frágil em qualquer local da sociedade que nós andamos. Inclusive nós, que nos temos até diferenciados socialmente, os parlamentares, os políticos, os médicos, os enfermeiros, que estão adoecendo porque são vulneráveis como qualquer outra população. Logicamente, a gente precisa centrar fogo para as pessoas menos privilegiadas,
Porém, a tuberculose é uma doença social. Nós precisamos urgência discutir isso com toda a sociedade de modo franco, para que a gente comece a ter respostas no tratamento que a gente faz. A tuberculose só pega quem tem uma imunidade baixa, uma imunidade celular, que significa qualidade de vida. Quem não dorme bem, quem não come bem, quem tem qualquer doença que deprima o sistema imunológico, corre o risco de adoecer. Qualquer um de nós, nessa sala, estamos nessa condição. Então, o que a gente queria, nesse momento, encontro Costa da Mata Atlântica, era que se pensasse carinhosamente na criação dessa frente, para que, junto conosco, tivéssemos um enfrentamento real contra a doença tuberculose e mais uma dificuldade nossa, que é o fechamento de sanatorinho, onde só da Costa da Mata Atlântica nós tiramos 6 pacientes. Dos 6 pacientes, 3 já abandonaram o tratamento, porque nós, enquanto serviço público, não conseguimos chegar aonde eles estão, ou senão nós até chegamos, mas a gente não consegue fazer com que ele engula o remédio. Tá certo? Então, realmente, a gente precisa desse apoio de vocês para que a gente consiga continuar o nosso trabalho. Obrigada. Som. Boa tarde, pessoal. O meu nome é Renatinho, né, que as pessoas me conhecem assim. É necessário até mesmo uma intervenção, porque nós fomos convidados, né, pelo Ministério da Saúde, em Brasília, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, inclusive eu sou o coordenador estadual do movimento, e nós tivemos um seminário lá em Brasília, onde eu conheci algumas companheiras que estão hoje aqui conosco, né. A princípio, a gente tinha essa dificuldade do diálogo, muitas das vezes por falta mesmo de comunicação entre o movimento e governo, né? A gente espera que isso agora esteja superado com o novo governo que está aí, para a gente poder, de fato, buscar a solução dessas questões, principalmente da questão da tuberculose. Tá? E eu vou falar um pouco assim, do resultado, né, que até agora não foi muito satisfatório, mas a gente tem que andar aos poucos mesmo. Inclusive, as meninas, quando estavam passando aqueles vídeos, né, nós fizemos uma visita, né, o pessoal do Ministério veio para São Paulo, nós visitamos alguns equipamentos, visitamos o movimento, o governo, né, e o pessoal de Brasília do Ministério. Nós visitamos o Prates, visitamos o Bracéia e visitamos o Arsenal também, né? E aí deu para ter uma visão não muito realista, né? Porque a gente sabe que quem tem conhecimento de causa, quem tem o olhar da população de rua, somos nós de fato, né? Que são olhares diferentes, né? Um olhar técnico é uma coisa, um olhar do movimento, da população é outra. Então, nem tudo assim foi verdade, né? Mas a gente vai tocando que pelo menos teve um avanço, né? Nós estamos dialogando, estamos aqui, inclusive, né, contribuindo para esse debate aí da frente. Eu acho isso muito importante. Tá? Sobre a fala que foi colocada ali, da questão da cesta básica, é o seguinte, para mim, eu sou contra a cesta básica. A gente sabe muito bem que vira cachaça. E não é só a cesta básica que vira cachaça. Passe também, passe de ônibus. Tem várias coisas que viram cachaça de fato, né? Eu me lembro até de ticket de leite que virava cachaça uma época que o governo distribuía isso, né? Então, a gente tem que ter uma seguinte visão que não foi levantado ali. Essa pessoa que ela colocou que de vale de cesta básica virar cachaça, ela não teve a sensibilidade de analisar que, no caso, são 2 doenças. Não é só a TB. Aí é a questão do alcoolismo, do alcoólatra. É esse o diagnóstico real. E ali, em nenhum momento eu senti da fala dela que ela percebe disso, né? Porque o alcoolismo é considerado uma doença. Então, você não pode fazer uma avaliação de que o cara vai trocar cachaça. Você tá ali no momento em que você tem que ter a sensibilidade de reconhecer que ali é 2 doenças. Tem gente que tem tuberculose e não bebe. É diferente. Mas para o cara que bebe, para o cara que está na rua, tem que ter a sensibilidade, tá? Eu sou a favor
Eu sou a favor, o movimento é a favor, nós nos posicionamos, inclusive em Brasília, tá? Nesse congresso, esse seminário do Ministério, que nós temos a seguinte questão aí, tá? O tratamento, né, ele tem que ter a medicação, tá? Tem que ter o quê? Dieta regular, né? Porque é aquela coisa, é o café da manhã, é o almoço, é o café da tarde, é a janta e tal. Quem que está na rua que tem essa dieta regular? Não tem, não tem. E o que nós propomos lá? Que nós procurássemos conversar, amadurecer a ideia, que foi uma das propostas, é que se tivesse um restaurante popular que tratasse as pessoas. Porque as pessoas estão na rua, por favor, não intervir na fala de ninguém. Eu gostaria que o plenário respeitasse a minha posição, a minha palavra. Tá? Eu acho que aqui tem gente política. Aqui não tem bobo, não. Então vamos respeitar. Porque se for para ir para outro campo, a gente se escamba também. Tá? Eu respeitei a fala de todo mundo, não fiz nenhum tipo de intervenção, e esse não é o momento. Então, voltando ao assunto, né, eu queria deixar bem claro que a proposta é essa, de que a gente tenha a sensibilidade para que essas pessoas que estão na rua, que têm essa dificuldade de uma alimentação regular, que têm a dificuldade do leite, o leite nem é problema. Isso é a coisa mais fácil. A questão é essa. E o que a pessoa vai fazer? Ela tendo a dieta, aí sim. Se ela abandonar, é porque ela não pode acusar ninguém que não houve um auxílio. Porque pode ser isso. Tem muita gente que não está acreditando em nada, principalmente quem está na rua, que sequer tem autoestima, que está tentando se inserir na sociedade novamente. Então, essas questões são importantes. Isso não é só um laudo médico que resolve. Tem questão psicológica, tem muita coisa envolvida nisso, tem que ter um acompanhamento. A coisa não é assim, não, fácil como ninguém. Porque, para quem nunca sofreu, é uma coisa. Agora, para quem viveu, para quem tem conhecimento de causa, é bom escutar para a gente aprender juntos, tá? Uma outra proposta, ontem teve o lançamento do comitê, tá? O Comitê da População em Situação de Rua. Nós estamos analisando esse comitê intersetorial, que obviamente é linkado à Secretaria de Direitos Humanos, como foi colocado aqui pela exposição, que é um direito que nós temos. A saúde é fundamental. E lá, dentro desse Comitê da População, nós vamos discutir uma forma para que essa questão seja resolvida de fato, tá? Mas aí é uma questão de amadurecimento, é uma questão da gente debater, conversar e chegar a uma solução de fato, porque o que nós não queremos mais são políticas paliativa. Saúde intersetorializada, portanto, eu acho que as unidades básicas, os PSF, as entidades que hoje ainda são contratadas, elas têm que montar grupos de gerenciamento de casos. Não dá para você, técnico, enfermeiro, qualquer outro profissional da área da saúde, deixar essa pessoa em situação, que está em situação de rua, negando direitos sociais dela. Se fez um diagnóstico de TB, se tem um diagnóstico de transtorno mental, se tem um diagnóstico de dependência química, que essa pessoa está incapacitada de defender os seus direitos, enquanto ser humano, essa pessoa tem que ser monitorada, ela tem que ser protegida. E não fazer o que o doutor lá da Sanatorinhos colocou bem, que hoje nós temos população de rua que bebe água de vaso sanitário, que não sabe usar os talheres, e não é verdade, doutor. Sabe por quê? Nós temos doutores, cardiologistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, jornalistas, como o Pop Rua. A Pop Rua, que talvez hoje, bebendo água do vaso sanitário, ela é o transtorno mental não tratado, porque nenhum governo nesse país teve vergonha na cara para instituir uma rede substitutiva em saúde mental, desde a aprovação da Lei 10.216, 2001, dia 6 de abril de 2001. Tá? Que não foi instituída essa rede, e os doentes mentais hoje, nesse país, não tem rede de saúde mental, a maioria são abandonados na rua, porque suas famílias não têm estrutura para cuidar deles. E os profissionais de saúde, principalmente a minha querida grande categoria, que é a enfermagem, nega isso, não participa dessas discussões. E depois a gente vem, os profissionais, as entidades, que obviamente a gente sabe que têm os interesses corporativos, os interesses financeiros, vem com políticas mirabolantes, propostas mirabolantes de encarceramento dos pobres.
e dos desvalidos nesse país. Não dá mais para a gente suportar esse tipo de política, de proposta e de debate que são totalmente lombrosianas. Porque nós temos motivos para encarcerar os pobres, drogados de crack, de cocaína, sei lá do quê, de álcool. Porque o meu problema, eu acho que o nosso problema não é o crack, é o álcool. E nós não discutimos isso. Tá? A questão do fechamento dos leitos, do sanatório, nós temos que discutir isso, porque nós temos o controle social do SUS, e o SUS ele é descentralizado. Os seus municípios têm que preparar os seus serviços e assumir a assistência dos seus munícipes. E a senhora Estela está aqui, que é secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde, nós temos conselheiros aqui do Conselho Estadual de Saúde, ex-conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, e eu sou uma ativista nessa área, não só como técnica, mas também como ser humano e como população em situação de rua, porque em nenhum desses espaços se discute a população em situação de rua. A única pessoa que vai lá falar da pop rua sou eu, que chego lá, sou louca, sou pop rua, estou aqui, quero os meus direitos. Tá? Lamentavelmente, é mais um motivo de encarceramento, e nós não vamos aceitar isso. Nós realmente não queremos cesta básica, não tem nem onde cozinhar, mas queremos uma moradia digna. Queremos uma moradia digna, nós, a população de São Paulo, onde foi o lançamento mesmo, como companheiro aqui, do comitê, o prefeito é sensível, é uma pessoa que está dialogando com a população em situação de rua e com os movimentos constituídos. Agora, não dá para os meus colegas, enfermeiros, as OS, vir aqui e sobrepor os seus interesses e em cima, sem discutir com a gente. A única pessoa que está aqui presente, que discute, que vai lá nas nossas reuniões, é a enfermeira Eri. Hoje eu falei, pessoal, estava numa reunião do Fórum Permanente, e falei, gente, vamos para o lançamento da frente, porque a única enfermeira do município de São Paulo, nós temos o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, nós temos a plenária do Fala Rua, nós temos o Fórum Permanente de Políticas de Acompanhamento da População em Situação de Rua, nós temos o Conselho de Monitoramento das Políticas de Direito da População em Situação de Rua da cidade de São Paulo, que fica lá dentro do Comas, e eu nunca vi um profissional da saúde lá para debater, nem a coordenadora de saúde mental, nem o secretário. Agora a gente espera que compareça, né? Agora não dá para vocês falar em nosso nome, decidir por nós, porque nós ainda temos capacidade de lutar pelos nossos direitos. E vamos lutar. E se tiver que vir aqui quebrar o pau, nós vamos quebrar. Obrigada. Desculpa, viu? Bom. Quem que falta falar? Bom, eu vou tentar ser rápido. Meu nome é João Laus Filho, sou médico do Programa Municipal de Assistência às Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Como é um programa de assistência à AIDS, assim, nós temos esse problema da tuberculose, que é a moléstia que mais acomete os nossos pacientes e que mais leva a óbito também. Então, eu queria colocar alguma... que a Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose é importante em todos os sentidos, englobando os imigrantes, englobando os moradores de rua e englobando os nossos pacientes que convivem com a tuberculose e o HIV. E eu gostaria também de deixar aqui o meu apoio ao Hospital Sanatorinhos, que eu acho importantíssimo para o nosso programa, que quando nós temos algum paciente com resistência à tuberculose, com o bacilo resistente a medicamentos na tuberculose, torna impossível, ou pelo menos tecnicamente não é correto, interná-lo numa enfermaria. Ele está resistente, ele está com um bacilo que ele deve ser separado dos outros. Não é encarceramento, é o cuidado de uma fonte que tem um bacilo com uma capacidade de causar uma doença que custa muito mais para ser debelada, para ser levada à cura. Era só isso que eu queria colocar.
Eu gostaria de me manifestar também, só um minutinho. Eu sou Celcis Pereira, sou médica sanitarista e trabalho no Programa Estadual de AIDS e queria manifestar o nosso total apoio à criação da Frente Parlamentar, o nosso repúdio ao fechamento dos leitos nos sanatorinhos, porque, como bem colocou o meu colega aí, João Lauzi, a nossa população, os pacientes, né, HIV/AIDS, pessoas vivendo com HIV/AIDS, tem na tuberculose uma das suas principais formas de doença, de adoecimento e de morte, e é um recurso extremamente necessário para o tratamento desses pacientes. Então, o fechamento desses leitos certamente vão causar um impacto, não é, na nossa população. Então, só para manifestar e deixar o nosso apoio à criação. Obrigada. Bom, ao encerrar, eu gostaria de sugerir o seguinte. Antes de se instalar à frente, eu acho que seria extremamente importante a gente ter um novo debate semelhante a esse. Pelo que eu observei, existem até polêmicas que devem ser resolvidas para que a frente parlamentar realmente tenha um objetivo comum. Eu acho que tem que satisfazer a todos, ao morador de rua, aquele que precisa internar, aquele que não precisa internar, o que tem problema social, o que tem tuberculose, mas tem AIDS também, o que tem tuberculose, mas que é alcoólatra, entendeu? Eu acho que, então, nós temos que unir todos esses problemas, nós trazermos numa próxima reunião, uma audiência, entende? Já, como dizer, um cronograma, um dispositivo já nominando os assuntos que nós achamos são de extrema importância, que nós vamos focar nessa frente parlamentar. Porque frente parlamentar realmente é um problema na Assembleia. Eu, como médico, além de fazer parte da Comissão de Saúde, eu procurei ver quais frentes que eu deveria participar. Você viu, tem frente parlamentar pró-IANSP. Todo mundo sabe, são funcionários, a calamidade que é o IANSP, principalmente no interior. Eu sou médico que milita há 45 anos numa Santa Casa do interior. Então, tem a frente parlamentar pró-Santas Casas, que a gente faz parte também. Tem a frente de enfrentamento ao crack e outras drogas. A gente procura também fazer parte. Eu sou de uma região de mineração. Tem a frente parlamentar pró-mineração. Então, eu acho que tem que realmente se constituir uma frente parlamentar que seja atuante, ter o cuidado de agendar, porque a gente aqui tem várias atividades, às vezes, concomitantes. Então, agendar as reuniões com antecedência, ser objetivo, entende? E nós irmos realmente ao encontro de soluções. Principalmente, eu acho que, no fim, nós acabamos sempre no recurso financeiro. Eu acho que esse é o problema de tudo. Então, eu acho que é nessa busca que nós temos que caminhar, certo? A gente está à disposição, como eu estou dizendo, vamos fazer essa frente, mas vamos fazê-la de uma maneira racional. Marcarmos uma reunião, quando não tiver concomitância com outras atividades, né? Um dia que a gente realmente esteja aqui, porque eu sou do interior, eu tenho atividade no interior também, mas estamos à disposição, quero crer, nós somos hoje 8 médicos na Assembleia, eu quero crer que todos participarão desta frente parlamentar e agradecer a presença de todos. Para mim, particularmente, foi extremamente proveitoso. Confesso que eu ignorava a grande maioria desses problemas. Eu sou médico atuante, sou cirurgião de formação, mas no interior a gente é generalista, mas realmente a gente não está sempre trabalhei na rede pública, sou aposentado do antigo INAMPS, mas a gente não chega à profundidade desses problemas que não são só médicos, são, às vezes, mais sociais do que médicos. Certo? Só antes de concluir, gostaria de parabenizar o trabalho de todos os agentes comunitários aqui, que são os desbravadores, né? São os nossos desbravadores que vão ao encontro de todas essas populações que muitas vezes não têm acesso,
né? E também dizer para vocês, não fiquem magoados quando vocês batem nas oficinas dos imigrantes e eles não abrem a porta. Para vocês entenderem, primeiro, o jaleco que vocês usam, isso é objeto de discussão desde 2002, era usado quase igual a esse pela Polícia Federal quando entrava nas oficinas de costura. Então, eles têm esse trauma, e por isso não se preocupem, continuem voltando, deixem um bilhete que vocês vão conseguir entrar. Segundo, dizer que um programa que foi muito bom e que deu certo foi, em 2003, fizemos um curso de espanhol em várias UBSs para atender os imigrantes que lá chegavam. Isso vamos continuar fazendo. E a parceria com a saúde também, por exemplo, agora no dia 28 de abril, todas as UBSs da região da Vila Guilherme, nós vamos estar fazendo, junto com as UBSs, uma atividade para todos os imigrantes. Então, são esses pequenos gestos que vão multiplicando as ações de saúde para todas as populações. Obrigado. Desculpa, doutor Ulisses. Obrigado. Então, quero parabenizá-los a todos, agradecê-los pela presença. Como eu disse, entende? Foi extremamente proveitoso, esclarecedora esta reunião. Eu acho que, como um ponto de partida de conscientização, não poderia ter sido melhor. E vamos ver se a gente se reúne mais vezes e a gente consiga chegar ao objetivo que todos queremos. Muito boa tarde a todos. Eu não agradeci, porque senão ia ficar completo.